Bom dia, amado. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosamente. Hoje é quinta-feira. Como todas as manhãs, nós estamos aqui para compartilhar a palavra, ministrar o teu coração e que o poder do Senhor possa envolver a sua vida, te fortalecendo nessa manhã, renovando as suas forças no Senhor, sabendo que Ele é maior que todas as coisas. Amém? Hoje o texto que eu quero ler e quero falar, hoje o poder da fé no meio da espera. O texto que eu quero ler está em João capítulo 5. João capítulo 5, verso 1 ao 9. E o texto da palavra de Deus diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem sido 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Quer ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que se ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus que foram curados: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Amém? A pergunta é: quanto tempo você tem esperado por um milagre na sua vida e nada acontece? Há quanto tempo você está sofrendo e não consegue enxergar uma luz no fim do túnel? A espera, ela pode ser um período desafiador na nossa vida, de qualquer forma, especialmente quando envolve situações de dor, de sofrimento ou limitações. E no texto que nós lemos, encontramos a história de um homem que esperou 38 anos à beira de um tanque de Betesda, acreditando que somente ali ele poderia encontrar a sua cura. Sua longa espera revela sua necessidade de um encontro transformador com Jesus, o único capaz de oferecer a verdadeira solução para a sua condição que estava ali passando. Essa experiência desafia a nossa fé e nos convida a acreditar que em seu tempo perfeito, Deus vai agir de maneira extraordinária para transformar nossas vidas. Amém? Que você possa crer. E o que nós podemos aprender que o poder da fé no meio da espera? Primeiro, a fé resiste à longa espera. O paralítico esperou 38 anos por uma oportunidade de ser curado. Esse tempo destaca o desafio de manter a fé em meio à demora, às decepções. No entanto, a sua presença ali, contínua no tanque de Betesda, mostra que ele, apesar das suas limitações, ainda acreditava que algo podia mudar. A fé verdadeira, persevera, mesmo quando os resultados parecem distantes e inexistentes. Muitas vezes a nossa fé é testada em períodos prolongados de espera. E é nessas horas que precisamos lembrar que a espera é parte do processo de Deus usa para moldar o nosso caráter e fortalecer a nossa confiança nele. A fé que resiste à espera não é igual, não é igual a qualquer coisa, Reconhecer que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Manter fé durante a espera nos prepara para recebermos o que Ele tem reservado para nós com gratidão e maturidade, Você já precisou exercitar sua fé durante um grande período de espera, Pense nisso. Segundo, a fé é despertada pela voz de Jesus. Essa pergunta não é apenas desafia o homem a refletir sobre o desejo de mudança, mas também desperta a sua fé. Aqui no verso 6 fala: Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Queres ser curado? Nossa, pensa bem.
Mesmo após décadas de frustração, a palavra de Jesus tem poder de reacender a esperança no nosso coração. Muitas vezes a espera prolongada pode levar à apatia ou até ao conformismo. Podemos nos acostumar com as nossas dificuldades e aceitar sofrimento como algo inevitável. No entanto, a voz de Jesus nos desafia a acreditar novamente e Ele nos convida a renovar nossa fé, reconhecendo que a Sua palavra é viva, poderosa para transformar qualquer situação que seja. Quando ouvimos a voz de Jesus, seguimos as instruções, experimentamos o poder da transformação em Deus na nossa vida, né? E a pergunta é, em algum momento da sua vida, você ouviu a voz de Jesus e a sua fé foi despertada? Pense aí, né? Traz à memória aquilo que te dá esperança. Terceiro, a fé nos leva além das limitações humanas. O paralítico acreditava que sua cura dependia de seu primeiro entrar no tanque quando as águas fossem agitadas. Ele, né? O que nós vemos aqui, meu querido? Ele limitava a sua esperança a uma crença popular de seus próprios esforços. No entanto, Jesus mostrou que a cura não estava no tanque, mas no poder da sua palavra. Às vezes, né, as nossas expectativas estão restritas a métodos, soluções humanas, né? No entanto, a fé verdadeira nos convida além dessas limitações, acreditando que Deus pode agir de forma que supera as nossas expectativas. Jesus nos ensina que a sua intervenção não depende de circunstâncias, ideias, mas o seu propósito soberano. Assim como o paralítico andou novamente, né? Nossa fé nos capacita a viver o impossível pela graça de Deus, né? Pensa, reflita. Você já enfrentou alguma situação impossível aos olhos humanos, mas que através da sua fé foi possível acontecer? Meu Deus, quantas vezes eu experimentei o milagre do Senhor na minha vida, né? E traz à memória aquilo que te dá esperança. A história de transformação na vida do paralítico, meu querido, do tanque de Betesda, nos ensina que a fé resiste à longa espera, que a fé é despertada pela voz de Jesus e que a fé nos leva a experimentar muito mais além das nossas limitações humanas, né? Coloque sua fé em Jesus, né? E você verá aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, renova, Senhor, nossa fé. Pai, que nós possamos resistir além da espera, Pai. Permanecermos firmes com a nossa fé inabalável, crendo em todo momento que vai chegar a hora certa, Pai. Sabendo, Pai, que o que esperam no Senhor renova suas forças, voa como águia e não se cansa, Pai. Que a nossa fé seja despertada nessa manhã pela Tua voz, Jesus, e nos leva a experimentar muito além das nossas limitações humanas, em nome de Jesus, Pai. Colocamos nossa fé em Ti, Jesus, nessa manhã, crendo que o Senhor fará muito mais daquilo que nós possamos olhar, ver, sentir, ouvir, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós estamos pedindo e pensando, no poderoso nome do Senhor Jesus. E nós declaramos nessa manhã, Pai, que a nossa fé, Senhor, vai nos capacitar a viver o impossível. Traga a memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus. Um grande abraço.